E o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah começou e a guerra no Líbano foi interrompida. A expectativa é que nos próximos dias o exército de Israel se retire do país e as tropas do grupo recuem 40 quilômetros da fronteira. A nossa correspondente, a Mariana Janjacmo, tem as informações para a gente ao vivo. Mariana, esse acordo também levou o grupo palestino Hamas a acenar para um possível cessar-fogo em Gaza, é isso? Boa noite. Oi, Leandro. Boa noite a todos. Leandro, o Hamas emitiu um comunicado dizendo que está disposto a trabalhar para um cessar-fogo desde que as demandas do grupo sejam atendidas, ou seja, aquilo que o Hamas já vem falando há bastante tempo, porque uma coisa é a gente ter o cessar-fogo para aquela situação ali na fronteira entre Israel e o Líbano. Outra coisa, completamente diferente, é um cessar-fogo para a faixa de Gaza. Mas vamos lá então sobre do que mais o Hamas falou nesse comunicado. O Hamas disse que estaria disposto a colaborar para um cessar-fogo desde que houvesse a retirada das forças que estão ocupando a faixa de Gaza, desde que as pessoas que precisaram sair de casa pudessem voltar para suas casas e desde que houvesse a libertação de prisioneiros palestinos. E esse é um dos principais pontos que travam as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza, com muita resistência por parte do premier israelense Benjamin Netanyahu em libertar esses prisioneiros. Então isso acaba dificultando ainda mais a situação ali na faixa de Gaza, que é, como eu disse, uma situação muito diferente daquela situação no Líbano. Por quê? Quando a gente fala de um cessar-fogo no Líbano, a gente está falando de algo que foi vantajoso tanto para o Hezbollah quanto para Israel. Era interessante para as duas partes. O Hezbollah realmente ficou muito enfraquecido. Era interessante também para o Israel ter uma frente a menos ali nessa guerra. Então era interessante para os dois. Agora a situação na faixa de Gaza é diferente, porque a questão do poder político para Netanyahu é muito maior, muito mais em jogo para Benjamin Netanyahu em termos de poder político na situação da faixa de Gaza do que na situação do Líbano. E o próprio Hamas falou também nesse comunicado que é muito grato por toda a contribuição, que o grupo chamou de contribuição do Hezbollah em solidariedade ao Hamas. Lembrando, que só para a gente explicar, o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Hamas no Líbano, começou a lançar ataques contra Israel, dizendo que estava agindo em solidariedade ao Hamas. E aí a gente viu esse conflito causando muitas vítimas, mortes, pessoas que precisaram sair de casa. O governo dos Estados Unidos diz que 300 mil libaneses e 70 mil israelenses precisaram sair de casa e as pessoas já começam a voltar, mesmo sem ainda poderem, Porque, na verdade, você tem o cessar-fogo, você tem a trégua nos conflitos, mas ainda vai demorar um pouco para que a movimentação da saída das tropas israelenses, o recuo do Hezbollah e a chegada do exército libanês ali para a região de fronteira realmente aconteça, Mas as pessoas, claro, querem voltar para casa, estão desesperadas, enfim. E esse é um cessar-fogo que dá esperança para a gente, mas a situação na faixa de Gaza é uma outra situação diferente, apesar de o governo americano falar muito também que com isso o Hamas fica mais isolado, com esse cessar-fogo do Líbano o Hamas fica mais isolado e isso poderia ajudar de alguma forma também a chegar a um cessar-fogo, mas a gente ainda precisa esperar para falar sobre isso de fato de uma maneira mais concreta, Leandro.